do Pai. Deus de glória. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus de Mais glória. uma vez, Senhor, unidos numa só fé. Unidos, Senhor, meu Deus, para clamar, para implorar, para pedir ao Senhor, meu Deus. Como devemos, aleluia, oferecer o nosso, aleluia, o nosso corpo, a nossa mente, aleluia, o que somos diante de Deus. Glórias ao Senhor. Porque o Senhor, Ele requer que nossas vidas sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Aqui na igreja, aleluia. Eu vivi dentro de um calabouço, isolado sem poder sair. Para mim, o inimigo fez de tudo e faz de um lugar. Esse jovem se entristece, porque ele achava que praticava todos os mandamentos, mas tinha um dos mandamentos, que é um dos maiores mandamentos, ele não praticava. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso ele não praticava, ele priorizava o dinheiro. Paz do Senhor, igreja. Amém. Os visitantes desta noite, se puder ficar de pé. Jeane e sua noiva Fernanda não são tão visitantes assim, porque creio estão orando a Deus e boto muita fé que irão ficar aqui conosco. Pastor Leandro e Pastor Andréia, junto com a igreja primitiva, Ana, Laura, Alisson, Diego, Gabriel. Gabriel eu conheci agora. E a Gabriele, que também não conhecia. Amém? E o levita Samuel, da Igreja Brasil para Cristo. E como é que a igreja vai recebê-los? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder e a morte desceste, o véu do oferece e a tua vazia. Já a palavra do pastor Leandro nesta noite, vamos nos alimentar. E eu já quero também agradecer a Igreja Primitiva, que Deus abençoe a cada um de vocês que veio adorar e louvar o nome do Senhor Jesus conosco nesta noite.
Cumprimento o irmão com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez feliz por estar aqui na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dele, junto com esse povo que vai morar no céu, se nós formos firmes e fiéis até o fim, amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14, do seu verso 21. Qual é o tema dessa campanha, amém? Os irmãos procuram, quero estar já agradecendo a irmã Bernadette e seu esposo Christian pelo convite, mais uma vez, pela confiança de nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer a minha esposa, companheira, amiga, que sempre está do meu lado, nos ajudando e nos aconselhando, e todos os irmãos que nos acompanham também, irmãos. Era para mais irmãos estar aqui, mas por motivo de alguns foi viajar, outros nós acabamos nem comentando, mas Deus é maravilhoso e se faz presente nesse lugar. O importante é, toda a festa, o primeiro milagre de Jesus foi a água transformada em vinho, e o vinho se transformava, simbolizava a alegria do ambiente, e aqui dentro dessa casa, o Espírito Santo do Senhor simboliza e é verdadeiramente a alegria do cristão. Esse Espírito Santo está dentro da casa, nós estamos alegres, e quando estamos alegres, a nossa boca se delata em dar risada, em conversar, em bater papo, mas dentro da casa do Senhor, a nossa alegria vai se transformar em um glória, um aleluia, uma linguagem, é um instrumento tocado, uma comunhão. Quando é atingido o céu responde o que devemos buscar, amém? Vamos sem perda de tempo, Êxodo 14, do verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amém, irmãos? Somente até aqui. E podem se assentar, glorificando e louvando o nome do Senhor. Peço dos músicos, me ajuda. Sempre é um prazer nesta casa, pela qualidade de músico que tem. Muita diferença, irmãos. Quem prega a palavra com o fundo musical e quem prega a palavra com os músicos. Ainda mais se os músicos se envolverem no lugar, a gente parece que fica mais leve para pregar a palavra. Então vocês ajudam eu. E fui por esses dias, irmãos, em Botucatu, os músicos lá endoidaram mais do que eu, quase que eu pulei por cima da tribuna, porque eles nos ajudam. E sabemos que os músicos é os únicos capazes de elevar a adoração ao céu. Por isso que é o ministério mais caluniado, mais abatido, mais provocado pelo Satanás, porque o adversário tinha essa função quando era no céu, de levar os anjos a adorar o Senhor. Amém? Então podem tocar com força, podem cantar, podem dar glória, podem bater, podem se envolver, que a casa é liberta, Jesus por algumas vezes, e o prazer é enorme em estar nesse lugar, nesse ambiente, adorando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem vai contar uma história de um grande homem de Deus, de um grande líder na terra como Moisés. Moisés, e todos sabem, nasceu de uma família pobre, humilde, onde era um escravo, e o povo do Senhor começou a crescer na manhã tanto que foi feito um veredito, uma ordem era matar todos os meninos, homem que nascesse naquela época. E a mãe de Moisés já não se conseguiu ter aquelas condições, nasceu um menino, ela quis guardar o menino, e quando foi o tempo certo já não tinha condições, porque o choro do menino já era forte o bastante, onde o povo ia começar a ouvir aquele choro, ia se perguntar: não ouvimos falar que nasceu nenhuma menina, quem é esse? E quando fosse ver, e já estava feito a desgraça na família de Moisés. Mas a tua mãe, com tanta sabedoria, preparou-se um cestinho de junco, foi colocado bitume e colocado na beira do rio aquele cestinho aonde a donzela, a filha do rei, estava se banhando. E quando ela ouviu o choro, viu aquele cestinho e foi em direção
Moisés, andando na sabedoria, de longe observando, de longe atenta, se perguntando: quando ela pegar, eu vou lá. E quando pegou o menino, ela foi até ele e disse: quer que eu arrume uma mãe para tratar dessa criança? Levou até a própria mãe de Moisés, além de ter dado o filho, ter entregue nas mãos do Senhor. O Senhor a devolveu e ainda teve um salário. O salário do pecado é a morte, mas o salário de quem vive na comunhão e na sinceridade com o Senhor é o galardão e a vida eterna. Moisés era para estar morto, mas havia-se um propósito, e um dia ele iria tirar aquele povo do Egito. O tempo passou, Moisés cresceu, foi entregue ao palácio, foi tratado, foi estudado nas melhores escolas, foi ensinado a falar todas as línguas, mas um dia ele percebeu que aquele povo não era o povo dele, tinha algo de diferença, e quando foi ver, o povo dele era o povo que estava sendo escravizado, e ele se conturbou o coração e queria fazer de tudo para resgatar o teu povo, e começou a se defender de todas as formas. Moisés era bom em estudo, Moisés era bom em luta, na guerra. Moisés era um homem treinado, formado para poder estar assumindo o reinado quando o teu avô fosse morto, falecesse. Mas Moisés, de tantas as qualidades, tinha uma qualidade que ele não tinha e não sabia como fazer. Quando tomava em tuas mãos, um certo dia, Moisés viu no teu povo um dos teus brigando com um egípcio, e foi e matou o egípcio e enterrou na areia. Moisés era bom para matar, mas era péssimo para esconder. Tudo que está escondido um dia vai aparecer, porque esconder um pouco de fundo na areia é pedir para descobrir, porque quando o vento vir, a nuvem soprar, a areia se levantar, o que está morto, o que está escondido, viverá, sairá de dentro da tumba e vão achar quem foi que matou esse que estava escondido. É bom para matar, mas não é bom para esconder. E tudo que está oculto, escondido no tempo certo, Deus arrancará os mortos espiritual debaixo da areia. Quando Moisés andou matando em fogo sem direção. Uma palavra que machucou, uma pancada de dedo, com molho caluniador, andou matando almas que não era para ser morta, e para tentar esconder, tentou jogar na cara do pecado. Já não tem mais vida porque errou, já não tem mais condições porque morreu. Aos olhos carnal pode estar morto, mas aos olhos do Senhor, quando chegou na beira do mato e disse: Lázaro, sai pra fora aí, ele viu que tinha vida, e o povo tudo chorava, acreditando que tinha morte. Mas a vida do Senhor não é nos olhos carnal, mas é dentro da alma, onde está no oculto, onde está escondido. Sabemos a busca do Senhor. E o que acontece muito hoje em dia é um povo, alguém que está tudo errado, mas para tentar esconder o seu próprio erro, começa a apontar o erro do outro. Aquele ciclano já não tem mais vida. Você viu que aquela mulher fez, ela fez tudo de errado, já não tem mais condições de entrar dentro da casa do Senhor. Você viu aquele músico, aonde ele andou, por onde ele passou, as coisas que ele fez, já não pode entrar dentro da casa do Senhor. E nem está tocando. Quem é você? Quem somos nós para querer colocar limite nas coisas do nosso Deus? O nosso Deus, ele é sobrenatural, ele vem de cá, ele vem de lá, mas ninguém entende. Uma coisa é certa, mas quem vai vir hoje vai ouvir que muitos mortos escondidos na areia vai ressuscitar e vai começar a voltar. Eu não rio, porque aquele lavadinho lá matou a minha alma de dizer: jogou uma vida.
fazendo o que não devia, em vez de me abraçar, me acolher, começou a me julgar, mas o tempo de vida voltará, a quem está dentro da cidade, e o tanto não vai abaixar, e o pequenininho vai erguer, porque hoje passa uma régua, por toda a cidade, vai vir guardadão do mundo, pastor com membro, músico com presbítero, ancião com governador, é todo igual. Mas Deus entendeu que Ele fez isso para tentar ajudar. E às vezes, de tanto nós tentar ajudar, nós acabamos errando. De tanto querer fazer o bem, acabamos fazendo mal. De tanto querer agradar, acabamos desagradando. Por quê? Porque somos carne, somos falhos, somos errantes. Errar sim, mas julgar nunca. Por quê? Porque o justo pode cair 7 vezes. E 7 vezes o Senhor vai levantar. Ele não olha pro pecadinho, ele não olha pro pecadão. Pecado é pecado. Se eu tenho o direito de ser liberto do meu pecado por uma língua falada, o que adulterou também tem. Porque Deus é Deus, é dono na vida e na morte. Mas o pastor está a favor do pecado, não. Porque se nós for olhar a palavra do Senhor, quando o povo não gostava de julgar todo mundo, de apontar, ficou observando. E quando aquela mulher prostituta pegaram ela em ato de adultério, levaram até Jesus, e agora o que vai fazer com ela? O Senhor Jesus, com toda a sabedoria, disse: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Devagarzinho, os faladores foi saindo, o linguarudo foi embora, o acusador foi se abaixando. Quando olhou, não tinha mais ninguém. E o nosso Senhor disse: vai em paz, mas não peque mais. O mandado é: se errou, se caiu, se humilha aos pés do Senhor, não aos pés do homem, porque Ele é o único capaz de perdoar todos os seus pecados. Meus pecados, os nossos pecados. E o Senhor Jesus entendeu que Moisés tinha condições de continuar. E Moisés continuou. E o tempo foi passando. Hoje, Deus já usou dos músicos para louvarem esta palavra inteirinha. Que Moisés passou, Moisés andou na trajetória. E quando Moisés saiu, se retirou do teu ambiente, porque foi fugido, e preparando o caminho para poder voltar, ele começou a anunciar a Faraó que viria algumas pragas na terra, enquanto não liberasse aquele povo, a praga ia assolar. E para resumir bastante, chegou na 10ª praga, onde era todos primogênitos, sendo o primeiro que nascesse, o Senhor ia vir com um anjo, que ia ceifar a vida, tanto dos humanos quanto dos animais. O primeiro, ele ia ser devorado, e aonde era, pega o sangue, mata o carneiro, o novilho, arranca o sangue dele, e passa dos umbrais da porta, porque onde tiver o sangue do cordeiro, ali a morte não vai entrar, e aos olhos da fé pela visão, eu já vejo o sangue do cordeiro rodeando toda a porta e dizendo: aqui só vai entrar a vida, e a vida com abundância, a morte vai ficar pro lado de fora, seja do primogênito, do primeiro, ou seja do último, porque eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e verdadeiro, eu sou o que for, o que é e o que vem de terra, na vida, além de viver. Resumir bastante, Moisés tirou o povo do Egito, e o povo do Egito comia só coisas que não eram boas, mas ia indo para a terra que manava leite e mel, mas foi murmurando. E quando o seu povo chegou na beira do mar,
olharam para Moisés e disseram: tirou-nos do Egito para morrer aqui agora, não acreditando e nem sabendo o poder que o nosso Deus tem. Mas Moisés, estando debaixo da guia e da sabedoria do Senhor, estendeu a tua mão sobre o mar, e a água do mar começou a se abrir, um vento que se reuniu em cima do mar e abriu-se uma coluna. E quando Moisés entrava para atravessar aquele povo, vamos entrar numa entrelinhas, o que não está escrito na palavra do Senhor, mas a palavra dá para nós direção, para nós conseguir, além do nosso pensamento, onde for. Vamos imaginar Moisés olhando para aquela parede de água e vendo os peixes tudo paralisado, olhando e observando quem foi que mandou o peixe parar, ou que mandou o peixe continuar. A água de um rio, quando ela é tirada, na hora continua um lodo. Quem foi que passou e clamou? Fala que o povo passou em terra seca. O vento foi muito forte, e o vento soprará os quatro cantos da terra a favor desta igreja. E diz o Senhor: o que o norte dá, o sul não pequena, e o que o leste dá, o oeste tem que entender que é o Senhor que deu. Vou passar dentro deste lugar, e uma mudança, uma virada acontecerá, e mudarás a história e a trajetória deste ambiente. Todas as vezes que venhamos aqui, o Senhor sempre dá uma doutrina, em cima da doutrina uma promessa, que há crescimento na terra. E dessa vez não vai ser diferente. Se dentre nós tem um caluniador que gosta de matar, cuidado, você está no lugar errado, porque a promessa é crescimento, e o crescimento vai acontecer. Se for preciso tirar, tira, mas se for preciso acrescentar, o Senhor vai acrescentar. Meu Deus! Aquele povo passou, atravessou o mar. Quando viu, o exército inteiro estava no meio do mar. E a ordem foi para o mar se fechar. Aquele povo, muitos morreu e entenderam quem era o Senhor do Senhor. Mas Moisés continuou caminhando com o povo, e o povo começou a reclamar porque não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Deus mandou maná do céu, mandou a codorniz. Deus foi mandando, e o povo não comia hoje, amanhã reclamava. Batia na rocha e a rocha saía água, mas amanhã estava reclamando de sede. E todas as vezes era murmurando. Diz o Senhor: vamos reclamar menos e agradecer mais. Vamos parar de reclamar e começar a agradecer. Se sentamos na nossa mesa, só tem o arroz e o feijão, mas faltou mistura, agradece que ainda tem o arroz e o feijão para comer. A mistura, Deus proverá o cordeiro depois. O importante é viver hoje intensamente, para que nós possamos caminhar e glorificar o Senhor. Chegou o momento que o frio da noite era forte, e Deus mandou a coluna de fogo ficar do lado do povo para esquentar o frio. Também chegou o momento que o sol era muito quente, mas as nuvens do Senhor acompanhavam o povo no deserto para refrescar do sol escaldante. O santo é o povo que entendeu que Deus estava fazendo todas as coisas para dar continuidade no propósito. Mas Moisés, um dia tentando conversar com o Senhor, e quando parou na frente de uma sarça, onde era um algo comum naquela época, porque o calor escaldante fazia-se a sarça pegasse fogo, mas ela não parava de se queimar, não parava de pegar fogo, e além de não parar de pegar fogo, ela não se consumia. O fogo ardia e ela não queimava, o fogo subia e ela não queimava, diz o Senhor. O fogo que queima, o fogo que acusa, o fogo que aponta não é da minha parte, porque o fogo ele queima, ele arde, mas ele não se apaga, o teu fogo com uma batalha me perdoa, mas o fogo que você está tendo é tão estranho, porque o fogo do céu pode jogar água, pode apontar, pode fazer o que for, que o tempo certo virá. E quando você prova, a palavra do Senhor diz que tinha 450
ajeitou, organizou o altar, arrumou a sua vida. Diz o Senhor: conserta o que tiver que consertar, coloca nos devidos lugar o que tem que colocar, arruma o teu altar, porque o fogo do Senhor arderá em ti por esses dias, o que você nunca sentiu. Quando o altar estiver reparado, começará a sentir. Enquanto o homem de Deus arrumou o altar, preparou a lenha, colocou os animais para oferta. Naquela época era ofertado o carneiro, o cabrito, ou o bezerro, o novilho. Também era ofertado a pomba, ou era ofertado a farinha. O Senhor nos ensinando: se você tem condição de ofertar o novilho, oferta o que a condição te dá. Mas se você tem condição de ofertar o carneiro, só oferta o carneiro. Não tem que ofertar o novilho, porque vai passar vergonha a cada um de nós. Foi dado uma medida, e se a sua medida é do novilho, oferta o novilho. Mas a sua medida é do carneiro, oferta o carneiro. Que Deus sabe. A condição minha foi só de ofertar uma pombinha, oferta a pombinha. Sendo de coração, oferta a farinha. O Senhor de Deus cuidará do resto. E foi abrindo uma vara em volta, foi colocado água. Quando o fogo é de Deus, pode jogar água à vontade, que não vai apagar o fogo. Depois do altar reparado, a lenha estava encharcada, o holocausto estava encharcado, o rego estava cheio de água. Com uma palavra, o fogo do céu desceu, consumiu aquele holocausto, lembeu toda a água que estava no rego, acabou-se com as pedras, provando que se for na linhagem, na direção do Senhor, tudo tiver arrumado, preparado e no lugar certo, o fogo do Senhor vem. Mesmo que tentam jogar água, mesmo que tentam te barrar, mesmo que tentam colocar a mão, falando que não é para continuar, mas o que é de Deus o diabo não mata. O que foi Deus que levantou, ninguém vai abater. Contra o mandado do eterno, foge o rei do inferno. E se Deus mandou ir, vai. Se Deus mandou marcha, marcha. Se Deus mandou entrar, entra. Mas vai na bondade do teu Deus, para que todas as coisas andem alinhadas, movidas e guiadas pelo Espírito. Moisés colocou o povo para lá. Andou 40 anos no deserto. O próprio Moisés não viu o povo entrando na terra prometida, mas houve alguns espias da parte de Moisés que foi espiar a terra. Não lembro a quantia certa, mas houve alguns. E o povo olhou e viu gigantes naquela terra e temeram. E quando voltaram, aquele povo para anunciar o que viram, se eu não me engano, somente 2 falou: se você for, eu vou. Mas o resto tudo falou: não vamos não, porque lá tem um lugar gigante, lá vai ser difícil para nós entrar. E o Senhor fala: quem você é? O que eu alistei? Eu alistei no meu exército. O que chegar em frente com o gigante vai correr, ou aquele que quando olhar a terra lá fora, olhar as figueiras da vida, olhar o sarrafo, a prostituição, vai olhar e vai falar: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Eu sozinho não consigo, mas o Senhor está comigo. Eu entro lá e vou entrar na alma, sua casa me inteiro e passou por lá. Deus que arrancou na figueira, no tráfico, na droga, na armado com fuzil. Deus me tirou de lá. Hoje eu consigo entrar numa figueira e
errado, caipira, trocando palavras, invertendo os nomes. Quando chegar de frente para estudado, ele vai falar: quem é esse? Vai falar o que para mim? Deus vai mandar um estudado para pregar para aquele mundo. Mas tem aquele povo que veio do mundo, que veio dar um mundo de vida, fez muita coisa que não era para ter feito. Olha para trás hoje, não lembra com alegria, com sorvete no coração, mas lembra com tristeza. Olha de onde eu vim, Senhor, que vergonha por onde eu passei. E agora estou te servindo, como fazer? Pega a calça, o sapato de Evangelho, a coraça da justiça, o capacete, a espada, o escudo e vai pra batalha. Coloca-se em posição e vai, mas vai porque é Deus, vai porque Deus te deu. Colocou. Porque Davi foi levar dinheiro dos seus irmãos. Quando chegou, o povo estava guerreiro. E já fazia algum tempo que ninguém conseguia enfrentar aquele povo. Os irmãos me perdoam, mas eu tenho uma enfermidade que me deixa debilitado de lembrar as coisas. Mas isso não vai me impedir de pregar a palavra do Senhor. Isso só vai me funcionar. Sem saber o nome eu vou pregar. Sem saber falar eu vou pregar. Porque o mandato de Deus é: pisa na cabeça da serpente que eu te matarei. E aquele povo foi, Davi foi. E quando viu aquele povo sendo afrontado, ele falou: eu vou chegar lá. Não vai, eu vou. Tentaram colocar a armadura de Davi, mas não cabia. Davi tirou e disse: eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Tudo que tentaram colocar em você, arranca, tira fora. A casca que não serve nota, a armadura que tiveram de colocar, joga fora. Vai, em nome do Senhor dos Exércitos. Pega, pega, pula, mira. Não precisa nasceu. Não precisa atravessar ninguém para fazer o que Deus quer. Não precisa pular na frente de nada, porque no tempo certo Deus vai cumprir. Existe promessa em nossas vidas, de quando criança, pequenininho dentro da igreja, homens tomados por Deus apontavam o dedo e dizia que está se cumprindo no dia de hoje. Eu estou com 37 anos, já passou tanto tempo e Deus está cumprindo hoje na minha vida, sem precisar derrubar ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar inventar mentira, calúnia de ninguém. Mas falaram tanta coisa, eu não estou nem aí pelo que o povo fala, eu estou aí pelo que eu carrego. Eu sei de onde eu vim e aonde Deus me tirou, e eu tenho um alvo. Qual é o nome? O alvo é Cristo, né, Marcos? O alvo é Cristo. O alvo não é homem, não é mulher. O alvo não é o pastor, não é. E diz o Senhor: só se coloca de pé na posição de vaso. Admira o teu inimigo. Analisa a palavra de Deus. Deus te colocou no barco. Lá você lutou com um urso. Lá você lutou com um gigante. Não, lá você lutou com um urso, com um leão. Deus te preparando para você lutar com um gigante. E o gigante muitas vezes está dentro da nossa casa e nós não temos condição de falar, por dar um conselho, por tentar explicar algo. Às vezes os próprios filhos não entendem e inventam coisas para tentar sair da casa. Não aceita a correção, não aceita coisas que o pai e a mãe falam, acha que é dono do próprio nariz. Eu vou fazer porque eu faço, porque eu quero, ninguém manda em mim. O nosso poder se limita até um certo ponto, mas após um ponto não tem o que fazer. Então olha para dentro da tua casa hoje, analisa como está a situação de lá, cômodo por cômodo, cadeira por cadeira, sofá por sofá, porta por porta, janela por janela. Começa a analisar e lembra que lá dentro tem uma mulher, lá dentro tem um homem de Deus que tem dois joelhos, que quando toca no chão vai ouvir a palavra do Senhor que fala: quando entrar no teu quarto, fecha a porta e ora o Senhor em secreto, porque em secreto Ele vai te responder. Eu não sei orar, então ora assim:
visão aqui. A visão para mim mesmo. Olha que loucura. Primeira visão você vai pegar para você mesmo. Para você ter certeza que foi Deus que mostrou, você tem que esperar o tempo. Como você vai saber se foi Deus que te deu, se você não viu cumprir? Gastou da palavra vinda do Senhor. Passa os anos, passa os dias, passa o tempo que tiver que passar. Se for de Deus, ela vai cumprir. Mas se não for, não turbe o teu coração, porque eu sei de todas as coisas, diz o Senhor. Mas entre visão ou outra, diz Deus, eu te levantei na terra como um Davi, para entrar nos lugares difíceis, entrar nos valados, nos bosques, entrar nas vielas e nos becos. Para ti, aonde você pisar, eu vou pisar com você. Aonde a tua boca abrir, eu que vou abrir por você. A profecia que sair de dentro de ti é eu profetizando. Vai uma loucura aqui. Quem quiser acreditar, entra comigo na visão. Um anjo falou do lado desse jovem com uma bandeja na mão, e nessa bandeja tem algumas pedras preciosas, e cada pedra simboliza um dom. Qual dom você quer? O dom de pregar minha palavra, o dom de levar minha palavra onde for, o dom da profecia. Vai pegando aí. Ele deu um culto entre o céu e a terra, e a palavra é entre nós dois agora. Entre Deus e mim, o que eu prometi eu vou te dar. Na morte eu te arranquei, nas mãos de Satanás eu te livrei. Pra hoje você tá aqui ouvindo. Olha para toda a igreja. Aqui tem missionária, aqui tem diaconisa, diácono, pastor, presbítero, evangelista, músico, aqui tem de tudo em cargos eclesiásticos dentro da casa do Senhor. Mas cada um de nós carrega um dom, e o dom que Deus depositou no meu coração hoje, nenhum de nós aqui carrega. É coisa sobrenatural. Para mim conseguir te colocar de pé, eu tenho que te dar algo profundo para você se fortalecer no dom que eu tenho. Só vai que eu vou contigo. Só entra na tua casa que eu entrei contigo. Quando abrir a porta da tua casa e declara com alguém, fala, foi Deus que me trouxe aqui. Vamos chegar diante de alguém que já não tem condições de acreditar em mais nada, porque a enfermidade tomou conta da carne e Satanás tentou levar de todas as formas. Entra e fala, o meu Deus que me deu o dom da cura, e se tu ver, eu vou orar e a tua carne ficará liberta. Eis que vejo uma mulher já com a idade avançada, com o cabelo curto, dizendo, netinho, vem aqui. Hoje Deus entra dentro da tua casa e toma alguém da idade avançada que cuidou de você até hoje, te cuidou, te livrou, para você estar aqui. Aleluia! Aonde você for, escuta bem, eu vou contigo. Aonde você entrar, eu entrarei contigo. E eu tenho total liberdade nesta casa para dizer que um dia eu vou entrar numa igreja como convidado. Aleluia! E o pastor da casa será você, que vai estar dirigindo um povo humilde e simples, mas que vai levar para o céu. Acerta o que tem que acertar, alinha o que tem que alinhar, assina o que tiver que assinar, coloca no devido lugar o que tem que colocar, e se prepara, porque eu venho vindo aí, pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros, porque eu venho contigo, eu tenho pressa de continuar a obra na tua casa. Só que às vezes eu não estou sozinho, tem alguém que acredita aí comigo, tem alguém que acredita aí, tem alguém que acredita. É glória de divindade, é glória de divindade, é glória de divindade de você. Entra no coração aberto, na alma leve, se entrega, porque Deus entra nos lugares mais difíceis, Deus entra na baixeza da terra, Deus entra em lugares escuros, aonde a
árvore plantada junto ao ribeiro, ela não morre, ela não cai. Você foi plantado pelas minhas mãos. Ninguém, nada vai arrancar o que eu plantei, porque eu sou a água da vida. Eu sou a fonte inesgotável. Eu sou o que era, que foi, que sempre vai ser. Diz Deus. Eu te coloquei hoje aqui sem entender o motivo, mas entrou para ouvir o Senhor dizendo tanto que eu te amo. O amor que eu sinto por você é tão grande. Você vai resgatar o povo, você vai fazer a minha vontade, você vai entrar em lugares que ninguém conseguiria entrar. Mas ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. E quando entrar, ele entra debaixo da graça do Senhor. Teu milagre vai acontecer. As minhas mãos eu vou colocar no meu brilho, no meu brilho o Espírito entrará contigo. E antes de você chegar, alguém vai dizer: o brilho que você carrega é tão forte. Você é cristão, você é cristã, e você é crente, e eu estou afastado por um momento, mas eu vou voltar aos caminhos do Senhor. Pode ser que dentro da casa todos servem o Senhor, todos já são crentes, mas do lado de fora, nas ruas, aonde o microfone com o som ecoado levar, pode ser que tenha alguém ouvindo essas palavras e vai entender o que o Senhor quer dizer. Um dia nós entrávamos num congresso ali na COP 2 do Batista, e eu tinha um colega de trabalho que era segurança, o Eliseu, que trabalhava lá na COP 4 de segurança. E quando nós chegamos na próxima noite, encontramos com ele, eu acho que o Diego estava junto comigo no dia, ele falou: ontem eu ouvi quando você orava lá na tua igreja, na COP 2, na COP 4, acredito que dá 1 quilômetro, mas quando Deus quer falar com alguém, parede nenhuma impede, porta nenhuma impede, ninguém consegue parar a voz do Senhor enquadra. Enquanto o vento se formou, quando o vento se reuniu e as línguas repartidas como de fogo começou a sair, diz o Senhor: estou com saudade da linguagem que você carrega, estou com saudade que tu me fala mistério comigo. Se você vê, essa é a noite qual eu vou te abraçar, e o céu cuidará de ti, e a minha presença e a casa comigo vai voltar e vai te encontrar. A igreja que está voltando para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Duas palavras eu vou ouvir: afastar-vos de mim que eu não conheço. Meu Deus! Ouvinte bendito do meu Pai, possuir a morada de já preparada. Qual tipo de cristão nós somos? Qual tipo? O que é ou o que deixou de ser? O que sente ou o que já não sente mais? Cabe a nós escolher o caminho que seguimos, do bem ou do mal, do céu ou do inferno. Jesus é verdade, mas Satanás também é. Ele está aí para matar, para roubar, para destruir. Mas aquele que está guiado na palavra do Senhor, afirmado na rocha que é Cristo, faz uma sessão de oração junto com o Senhor, tem uma intimidade com Cristo em oração, faz jejum, ora, busca, clama. Esse sim tem a chave e a senha para entrar e sair da comunhão do Senhor quando quiser. E se nós temos a chave da oração na mão, é a noite de nós tirar ela e o céu escancará e o poder de Deus entrar. É noite de milagre, alguém vai ouvir falar. E nessa noite ficou marcada com um milagre na vida de alguém. Hoje eu entro no sangue, nos ossos e nos nervos. Estava tudo seco, sequíssimo, mas eu coloquei osso no lugar do osso, pele no lugar de pele, nervo no lugar de nervo, carne no lugar de carne, e o milagre aconteceu. Então diz o Senhor: recebe a